Yassas Parea! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo a respeito de etimologias. Hoje eu acordei com uma mensagem de um amigo, diz o seguinte: é verdade que negro vem do grego nigro, que significa inimigo? Eu achei muito estranho esse tipo de pergunta. A princípio eu achei que fosse mais uma daquelas ideias mirabolantes de, por exemplo, porque Cã foi amaldiçoado e deu origem aos negros, isso é um castigo divino e tal. Pensei que fosse algo nesse sentido e fiz um áudio explicando pra ele essa questão, um áudio de quase 3 minutos. Enfim, mas depois ele me explicou que é a respeito de um vídeo do Big Brother Brasil em que o Babu Santana diz o seguinte: pessoas de pele preta não eram chamadas de negro, eram mouros, africanos, qualquer coisa, menos negro. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo, e por isso que eu renego esse nome. Se você pegar negro no dicionário português, é o que não remete luz, funesto, sinistro. Não tem uma atribuição positiva a essa palavra. Bem, em resposta a essa questão que está circulando bastante nas redes sociais, quanto a essa etimologia de que negro significa inimigo em grego, vamos dar uma resposta, já que esse canal é de grego e um dos temas tratados é etimologia, impende que esclareçamos esta questão em respeito ao Babu, tá bom? Estou falando de forma totalmente respeitosa e eu queria deixar claro aqui que eu apoio que cada um possa ser chamado de acordo como lhe aprouver, independentemente de que se a pessoa gosta de ser chamada de negra, se gosta de ser chamada de preta. Eu respeito todas as posições. Inclusive esse áudio do meu amigo veio porque ele chamou a namorada de minha preta e ela não gostou e falou que é negra. Então vamos ver se negro significa inimigo em grego. E outra coisa muito importante a ser mencionada é que este vídeo não tem um cunho político. É meramente explicativo em relação à etimologia. Nós vamos nos deter à etimologia de modo científico, de modo detalhado, de modo histórico. Até porque, se eu fosse entrar nesse tipo de questão, eu não teria legitimidade, pois eu não tenho o chamado de lugar de fala, porque não sendo eu classificado nesses termos que estão em discussão, não tem por que eu querer dar minha opinião, ok? Então vamos lá. Como eu quero ser bem conciso, bem direto ao ponto, vamos à questão. Existe em grego esse termo que ele citou como nigro? Vamos primeiro para o grego antigo. Compulsando os mais diversos dicionários, eu não encontrei esse termo nigro, mas provavelmente ele estivesse se referindo ao termo latino niger, na pronúncia reconstruída, ou niger, na pronúncia eclesiástica, no masculino, nigra, no feminino, e nigrum, no neutro. Pois em grego antigo, existe sim um termo que é equivalente ao termo preto, negro, que é o termo melas. Daí que vem o termo melanina. E tem vários registros nos textos do grego, helenístico, alexandrino, como esses aqui que eu separei. Em Apocalipse 6:5, quando fala-se em cavalo negro, é usado hippos melas, cavalo negro, na pronúncia reconstruída. Ou então em Apocalipse 6:12, quando fala que o sol tornou-se preto, tornou-se negro, é usado também como helios egeneto melas. O sol tornou-se preto, o sol tornou-se escuro. Aí pode ser que você pense, tá Wesley, mas isso não se refere a pessoas, né? Tá bom, então vamos às pessoas. Quando a Sulamita, aquela namorada de Salomão, que inspirou os escritos de Cantares de Salomão, Cantares de Salomão é um texto romântico, um texto poético, que fala de várias cenas, inclusive cenas sexuais mesmo, atos de amor. Tem uma hora em que, nesse cântico, a Sulamita se identifica como sendo negra e amável. E quando ela fala sou negra, em grego é melaina eimi, na pronúncia reconstruída. Ou na pronúncia moderna, melena imi. E essa última é uma fonte da Septuaginta, que é o texto do Tanar, que foi traduzido a mando do rei Ptolomeu em Alexandria em cerca de 150 a.C. Já no grego moderno, para se referir a essas pessoas que têm mais melanina, existe o termo mavros. Mavros, que na pronúncia antiga era Mauros. Daí que vem o nome Mauro, o nome Maurício e inclusive o nome que ele citou,
os mouros. Daí que vem Mauritânia, sendo os mouros africanos que moravam na região norte da África. Então é optativo você usar mouro ou mauro. E o termo negro aparece no grego moderno. Ah, sim, no grego moderno aparecem os termos negros, masculino, negra, feminino, negro, neutro, ok? E sim, lá também existem essas divisões. Uns não gostam de serem chamados dessa forma e tampouco gostam de ser chamados de mavros. Já outros não têm problema nenhum com isso. Então, além de mavros e negros, existe também o termo enromos. Enromos. Enromos vem de chroma, que significa cor, ok? Então, enromos é o que a gente chama de cor, ok? E também existem formas mais eufemísticas que o pessoal usa. Ah, o mais escuro, que em grego pode ser o pio eskurochromos. O pio eskurochromos, certo? Mas perceba, nenhum dos termos citados aqui, tanto do grego antigo quanto do grego moderno, são referidos como inimigo. Inimigo em grego antigo e moderno é erthros, erthros. Ou então, num sentido de adversário, adipalos. Ou então, adagonistis, que é o antagonista. Tem também o adíthetos, que é aquele que está em posição contrária, mas nenhum desses tem relação com o termo negro, negros, nada do tipo. E o fato curioso é que esse negros, utilizado no grego moderno, ele veio de uma raiz espanhola, termo negro, que é comum ao português, negro também, que por sua vez veio do latim, que a gente já citou o latim niger, ou Níger na pronúncia eclesiástica, tá bom? E sabe o que é mais curioso? É que esse Níger, ou Níger, significa preto, significa negro. Daí que vem o termo negro, né? Essa é a origem do termo negro. Tanto é que quando a gente vai consultar as literaturas antigas, tem um registro muito interessante e muito forte sobre essa tese de que níger se referia a negros, a pessoa de pele escura, a preto. Ok? Quando a gente vê isso, por exemplo, lá no Novo Testamento, Atos capítulo 13, verso 1, fala de um amigo de Barnabé, companheiro de Paulo, chamado Simão ou Simeão Níger, em grego níger, no grego helenístico, certo? Níger. Níger, segundo o dicionário Babiniotis, significa preto. E por que ele era chamado de níger? Não era sobrenome. Esse era por razões de toponímio, por razões da região de onde ele veio. E esse termo níger, segundo o Wikilexicó, que seria o Wiktionary dos gregos, referia-se àqueles que vinham da África. Em especial aqueles que vinham da região da África subsaariana, mas em geral daqueles que vinham da África sim. E a gente consegue fazer pontes muito interessantes, porque esse Simão Níger, que era chamado em Atos 13, capítulo 1, de um dos grandes profetas e mestres da igreja de Antioquia, era identificado também como sendo o Simão Cirineu. E esse termo Cirineu é também em razão de toponímio, ou seja, em razão do nome do lugar de onde a pessoa veio. Cirineu referia-se àquela pessoa que vinha de Cirene. Cirene era uma colônia grega que ficava no norte da África, no lugar que hoje é enquadrado como a Líbia. E é também muito interessante a forma como esse Simão, o Níger, é referido, é representado nas pinturas eclesiásticas. Ele é de fato pintado como um negro. E se esse Simão Níger era também o Simão Cirineu, então provavelmente foi uma pessoa negra, uma pessoa preta, como alguns preferem, que carregou a cruz de Jesus. Outra coisa interessante é que esses termos que têm a raiz Níger, por exemplo, o país Nigéria, o país Níger, eles têm esse nome devido ao rio Níger, que segundo o Babiniotis, que é o dicionário com maior respeito entre os gregos, esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, olha o tamanhozinho dele. Ele diz que esse termo é com base no vocábulo latino niger, que significa negro. Resumindo, isso tudo, de acordo com as minhas pesquisas, pesquisei bastante sobre isso, eu tenho me debruçado muito em relação à língua grega, é uma tautologia. Ou seja, é a mesma coisa que trocar 6
por meia dúzia, porque pelo menos etimologicamente são a mesma coisa. Mas vejam bem, eu não estou entrando no critério sociológico, no critério na questão da carga que o termo negro ou o termo preto tem em si, em cada cultura, certo? É uma questão muito cultural, uma questão muito relativa, porque em cada cultura tem uma reação diferente. Aqui no Brasil tem uma certa reação, lá nos Estados Unidos tem outra, na Grécia tem outra, ou tem a mesma reação, porque o fato é que o racismo existe. Mas também eu acredito que cada afirmação, especialmente nesse campo, que é um campo muito delicado, a gente tem que fazer precedida de pesquisa. E ainda mais na época em que a gente está vivendo, em que a gente é lotado de informações, né, que supostamente são verdadeiras, que a gente recebe no WhatsApp, no Facebook, em vários grupos, e a gente não sabe mais em que acreditar. Aí vem alguém e fala, não, negro significa inimigo em grego, né? Então a gente vai, repassa, acha aquilo bonito, acha uma lacração, nossa, causou e tal. Tudo bem, cada um pode se identificar da forma como quiser, mas eu acho que todas as nossas afirmações têm que ser mais criteriosas. A gente tem que saber do que a gente está falando, tá? Resumindo, etimologicamente é tautológico, é a mesma coisa. Resumindo, vamos sempre tomar cuidado para não reproduzirmos racismo, porque as nossas línguas têm sim o potencial de ser reprodutoras de racismo, mas também a gente tem que ter bastante critério quando a gente vai espalhar alguma afirmação como verdade absoluta. Como viram a reação das meninas, nossa, eu não sabia, nunca imaginei isso. Pois é, porque realmente, de acordo com a minha pesquisa, etimologicamente falando, não tem procedência, tá bom? Um abraço aí, Babu, desculpa se eu pareci meio bravo, meio chato, mas é que eu realmente gosto dessas questões de etimologia e tal, e é a minha paixão, tá bom? Sou entusiasta da língua grega, e para quem quiser mais vídeos como este, ou sobre expressões em grego, mitologia, filosofia, etimologias, língua grega em geral, comente aqui, fale aí o que você achou do vídeo, se você concorda, se você discorda, marque as pessoas, marque seus amigos, tá? Um abração, galera, até a próxima, Talé, né?